Agora nós vamos falar ainda da extinção por fatos posteriores, mas agora nós vamos falar da resilição. Nós falamos da revolução, agora nós vamos falar da resilição. Tá? E aqui a gente já adianta que é o seguinte, é um direito potestativo. É quando um impõe ao outro, sabe? Quando uma parte impõe o direito potestativo, certo? Está previsto onde? No artigo 472 do Código Civil, tá? Que é a resilição bilateral ou distrato. Vamos lá ver. Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato, certo? Então, o que acontece? Tá? É a mesma forma exigida para o contrato. Se não exige formalidade alguma, o distrato pode ser sem formalidade alguma. Se exige, por exemplo, o contrato de compra e venda de um imóvel, né, que exige forma escrita, escritura pública, averbação da matrícula, o distrato tem que ser da mesma forma, certo? Escrito, escritura pública, blá, 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 blá. Todas as formalidades exigidas para o contrato se exige também para o distrato na resilição, certo? É um novo, como se fosse um novo negócio agora, e eles, em vez de fazerem um negócio, um contrato, dizendo que querem fazer o negócio, eles fazem um contrato dizendo que querem resolver, que querem acabar com o contrato. Eles fazem um contrato de distrato, certo? E aí, reforçando ainda isso, né? Apesar de que é meio óbvio nessa conclusão, o enunciado 584 da Jornada de Direito Civil diz o seguinte: desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado por forma livre. É meio que dá para se concluir isso, né? E ainda, olha só o que dizem, ó. O artigo 472 do Código Civil não prescreve que o distrato deve obedecer à forma utilizada para a celebração do contrato originário, mas que deve ser implementado pela mesma forma exigida para o contrato originário, certo? Então, não é, pois, exatamente a forma do contrato originário que subordina a forma do distrato. O que ele está querendo dizer? Que se eu tenho um contrato feito que não se exige de forma escrita, e mesmo assim eu fui lá e fiz de forma escrita, o distrato não precisa também se dar de forma escrita, porque o distrato tem que obedecer à forma exigida pela lei e não a forma que foi feita o contrato, certo? E aí, olha só o que diz também o STJ. Somente pela leitura do disposto acima, observa-se que é de difícil aceitação a ocorrência de uma resilição tácita ou presumida, pois as partes, para alterar o contrato anteriormente estabelecido, deveriam ter firmado novo compromisso, o que não ocorreu, restando cogente a observação quanto às penalidades decorrentes do inadimplemento. Certo? E aí nós temos a resilição unilateral. Nós vamos estudar agora. Resilição unilateral. Aqui é o seguinte, é quando a dissolução é feita, a resilição é feita pela declaração de vontade de resilição de apenas uma das partes. Uma das partes disse que quer resolver o contrato, pronto, vai estar resolvido o contrato, certo? Só que aí é que está um porém, ó.
a lei tem que admitir. Admitir essa possibilidade. Certo? A lei tem que admitir essa possibilidade. Tá? Porque o que acontece? Que essa declaração de vontade unilateral se der de forma injustificada, pode configurar abuso de direito e ensejar indenização. Onde está isso no artigo 187 do Código Civil. Certo? Então, se eu, olha só, o que diz aí um julgado do STJ. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando inesperadamente aquela justa expectativa criada pela outra parte. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação profissional, a denúncia imotivada pelo cliente do contrato de prestação de serviços advocacios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo configura abuso do direito, nos termos do artigo 187. Tá? E aí, também, conforme nos diz o artigo 473 do Código Civil, essa resolução unilateral é só para causas excepcionais. Ela não é a regra. Eu não posso, do nada, alegar que eu não quero mais e resolver o contrato, rescindir o contrato. Certo? Olha aí o que diz o artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. A outra parte tem que se defender. Eu tenho que, primeiro, notificar, mandar uma notificação extrajudicial ou por cartório, falando, eu quero resolver o contrato por isso, aquilo. Por tais motivos. A outra parte vai ter o direito de contra-notificar falando, não, as suas alegações são infundadas, o contrato tem que manter, por isso, aquilo, ou então sou eu que falo que você está inadimplente, e assim vai ter toda aquela discussão, certo? Mas ele tem que ter essa hipótese de notificar a outra parte primeiro, para poder fazer uma defesa, certo? E aí, nós temos casos específicos de resilição unilateral. Tá? Contratos que admitem essa resilição unilateral que nós vamos ver aqui agora. Depois, obviamente, de ser notificada a outra parte. Tá? E uma delas é de contrato de aluguel. Inclusive, né, tem lei específica e tal, e nós vamos estudar melhor. Que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, né, da denúncia vazia. Denúncia vazia. Na locação. Coisa móvel ou imóvel, tá? E aí é o seguinte, findo o prazo, ou seja, né, era um prazo de um ano, acabou um ano,
Tá? Fim do prazo, extingue-se de pleno direito o contrato celebrado. E aí, o locador ele pode mandar uma notificação, chamada denúncia vazia, falando, acabou o contrato, não foi renovado, eu quero o imóvel de volta. Pronto. A parte tem que atender. Vai dar um prazo para devolver, mas ele pode fazer essa resilição unilateral por denúncia vazia, simples assim. Tá? Outra questão é a revogação. E aqui é quando a quebra de confiança. De confiança entre os contratantes. É o seguinte, isso aqui é muito comum em questão de advocacia, né? O advogado não quer mais representar outra parte por algum motivo, ou não pagou, ou não cumpriu, ou não está entregando os documentos requeridos. São vários os motivos, né? Você notifica dizendo que não vai mais representar ela, ou então a outra parte vai lá e contrata um outro advogado, notifica. Enfim, quebrou a confiança. De alguma forma, eu não confio mais em quem eu contratei. Geralmente, isso aqui é para prestação de serviços, né? Não confio mais, não estou gostando do serviço, eu vou lá, notifico a questão da quebra de confiança e faço a resilição unilateral do contrato. Outra possibilidade é a renúncia. A renúncia é nos contratos também baseados. E aqui é quando o contratante, né, revoga os contratos, e aqui a renúncia é quando renuncia. Aqui, por exemplo, seria o advogado renunciando os poderes que foram otorgados. Aqui é a parte notificando o advogado, né, que não quer mais os contratos, os serviços dele. Contratos baseados na confiança. Quando houver sua quebra. Para a confiança. O advogado pode renunciar ao mandato, por exemplo. E aí, por último, nós temos a questão da exoneração por ato unilateral. Cabe aqui. Por ato unilateral. Aqui, quando a exoneração do fiador na fiança por prazo indeterminado. Tá? Onde está isso? No artigo 835 do Código Civil. Vamos lá ver? O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limite de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Certo?
é esse o único caso aí previsto em lei. Certo? E aqui ainda, deixa eu apagar aqui para colocar, que isso aqui é importante. Vamos lá. Artigo 473. O que ele diz? Olha só. Diante da natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a execução do negócio, a resilição unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Certo? E aí, por último, agora, e também bem fácil e rápido, para matar, né? Acabarmos já com essa parte geral, resolver de uma vez isso aí, a extinção por morte. Um dos contratantes. Certo? Olha só. Isso aqui vale para os contratos personalíssimos. Aqueles que só podem ser feitos pela pessoa mesmo, né? Se ela morreu, tá? Não tem como exigir o cumprimento aí. Um artista, você faz o contrato aí para apresentação de um artista X. E ele morreu, eu não tenho como exigir que o filho dele cumpra, que o vizinho dele cumpra, que a mãe dele, ou a mulher dele cumpra. É ele que é o artista, não é outra pessoa, entendeu? Então são contratos personalíssimos. Houve a morte, se extingue o contrato, certo? E aí também se extingue, ocorrendo a morte, extinção de pleno direito. Um exemplo também disso aqui muito utilizado é fiança. O criador morreu, não transfere a obrigação para os herdeiros dele. Os herdeiros não são obrigados a cumprir a obrigação firmada em fiança, a não ser nos limites, óbvio, da herança. Certo? Então, gente, era isso que a gente tinha para passar hoje sobre extinção dos contratos, tá? Foi em 3 partes aí, mas é até bom, né, para que foi
tema até meio longo. E então, daí agora eu vou passar para vocês. A gente termina essa fase de teoria geral das obrigações, dos contratos, quer dizer, e daí depois nós vamos falar dos contratos em espécie, certo? Depois.